Tá? Bate-papo de hoje, como escolher, né, precisamente os componentes da prótese sobre implante. Uma dúvida, na verdade, essas aulas que a gente faz aqui semanal, nada mais é do que dúvidas de colegas, né? Os colegas têm o dia a dia deles lá, sai de um curso, né, uma pós-graduação tem um dia a dia, então sempre eles mandam umas dúvidas aí, tanto no Instagram, no WhatsApp, né, ou na pesquisa que a gente faz. E, cara, é muito recorrente isso, essa parada de dúvida de componente de prótese sobre implante. E eu tinha muito essa dúvida também, porque dentro de um curso, né, a gente não conseguia, digamos assim, absorver, né, toda a parte de prótese sobre implante e na hora da cirurgia, na hora do procedimento em consultório, ficava mais complicado ainda. E tinha uma questão pior, para mim a pior de todas. Eu sei que, vou te falar que eu ainda tenho isso aqui no consultório, ou quer dizer, lá no consultório, né? Tô em casa. Cara, comprava, logo no início, né? Comprava muito componente na bonificação, cara, e ficava com um monte de componente. Tinha um monte, na boa, eu ainda tenho um monte de componente na gaveta, né? Porque compra naquela bonificação, vou comprar esse, vai que aparece, vou comprar esse aqui, mas é porque eu não tinha orientação, né? A gente já fala, compre 50 implantes, ganhe o mesmo valor dos implantes bonificados, não é assim que aparecia? Era assim, né? Pô, então hoje a gente vai entender isso, até mesmo isso me fez economizar muito em componente, porque hoje, basicamente, eu trabalho com alguns apenas, consegui, digamos assim, padronizar a minha prótese sobre implante de tal forma que eu consigo trabalhar com alguns apenas, então eu tenho uma economia muito grande, meus alunos também têm uma economia muito grande a nível de componentes. Show de bola? E essa foto que vocês estão vendo aqui, né, é uma linha da World Bio, tá? Uma linha de componentes bastante interessante, só para vocês verem o formato aí, tá? Um formato bem bacana, bem diferente aí do que a gente está acostumado a ver no mercado, tá? E vocês vão se surpreender aí com esse tipo de componente, tá? Então bora lá. Normalmente, peraí, ó, vamos partir da questão tradicional, como a gente faz, e depois partir isso para dentro de um fluxo totalmente digital. Show? Então, normalmente, como é que a gente escolhe? Né? Como é que a gente escolhe? Quais são, como escolhemos, né? Escolhemos os componentes, tá? Aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó, tá? O formato dos componentes aí, o nome dos componentes, tá? A gente vai falar isso mais para frente. Como a gente escolhe os componentes hoje normalmente, né? De uma maneira convencional. Não vou entrar ainda no fluxo digital, não. Normalmente, eita, velho, hoje o negócio aqui tá feio. Vou te falar. Normalmente, a gente escolhe para uma técnica muito apurada, na boa. Todo mundo tem essa técnica, extremamente apurada. Vou até botar em deixar dessa cor aqui. Que é a famosa do olhômetro. Por que olhômetro? Quem de vocês usa aí selecionador de transmucoso para todos os casos? Me conta aí nos comentários. Quem usa? Tenho certeza que ninguém. Minoria usa selecionador de transmucoso. Tá? É no olhômetro. Pega lá, reabre o implante, ou está fazendo uma carga, né, colocando um implante lá e fazendo uma carga. Vai lá e escolhe. Eu vou botar esse componente aqui. A maioria faz assim, eu fazia assim também. Tá? Por quê? Porque a gente não tem referência, a gente não tem orientação. Tá? É por isso que eu tenho um monte de componente na gaveta. Porque assim, é no olhômetro. Tá? Então, normalmente, você escolhe dessa forma. Tá? Na maioria dos casos. E não adianta falar que não faz, não, porque faz. Tá? Carapuça serve. Entendeu? Deixa eu passar aqui para cá.
A carapuça serve. Tá bom? Primeira coisa, é no olhômetro, tá? Segunda forma de escolher, para alguns, né? É com selecionador. Selecionador, né? De componente. Eu vou botar aqui componente, mas é transmucoso, tá? Na verdade, o selecionador é de transmucoso, não é de componente, não. Porque o selecionador de componente, o componente, a parte depois do transmucoso, né? A gente vai falar sobre isso. A parte depois do transmucoso, ela tem que estar definida antes, né? Se vai ser mini pilar rotacional, antirrotacional, moinha universal, aquela coisa toda, né? Pilar multifuncional, aquela parada, tá? Normalmente a gente escolhe dessa forma, tá? E uma terceira opção, também muito comum, que a gente tem no, no nosso dia a dia, que é vai o que tem na gaveta. Pode rir, tá? Vai o que tem na gaveta. Ah, vou botar aquele componente ali. É aquela história de comprar na bonificação, tá? Normalmente a gente escolhe dessa forma, tá bom? Todas as vezes, né? Quem não mede, deixar claro isso, tá, gente? Eu tô botando aqui um fluxo convencional que você faz aí, você que fez pós-graduação, não faz nada guiado, enfim, você faz dessa forma, tá? Um dos três você usa, tá? Arrisco-me a me dizer que o primeiro e o terceiro é o que você mais usa, o segundo você não usa, não. Tá bom? Essa é a melhor forma, essa é normalmente a forma que você faz. O que isso acarreta normalmente? Componentes indevidos, né? Perfil de emergência indevido, enfim, soltura de prótese, enfim, né? Fratura e falência. Por quê? Porque o componente, por exemplo, ele não foi escolhido de acordo, por exemplo, de uma prótese protocolo que eu preciso de resistência, de espessura de prótese protocolo. Aí você colocou um componente, de repente, maior, de transmucoso maior, que diminuiu a espessura da prótese protocolo e compromete. Mas é aquela história, ou foi no olômetro, ou foi do que vai do que tem na gaveta, tá? Normalmente é assim que acontece, tá? Isso acarreta uma série de problemas, né? Como eu falei, desde o problema do perfil de emergência até a prótese, a resistência da prótese insatisfatórios. Quando a gente vai para um fluxo totalmente digital, quais as vantagens que nós temos disso? Lembrando que esse fluxo totalmente digital é para qualquer sistema, qualquer componente. Tá? Eu estou demonstrando aqui, vou mostrar um para vocês, que é novidade, tá? Mas serve para qualquer componente. Não vai ter, será que para o meu sistema vai funcionar? Eu só gosto desse componente? Não, vai servir para todos. Que vai ser baseado basicamente, pode. Vai ser baseado principalmente no transmucoso. Toda vez que a gente vai escolher um componente, a gente pensa sempre em transmucoso e perfil de emergência, se são próteses unitárias, né? E basicamente transmucoso e resistência da minha prótese, baseado em evidências científicas, se for uma prótese múltipla, por exemplo. Não falo somente em resistência, mas assim, de acúmulo de resíduo, né? Essa prótese a gente consegue limpar, essas coisas todas, tá? Normalmente a gente faz assim. Então, quando você vai para um fluxo digital, né, a história muda, né? Eu vou até mudar aqui. Vou até apagar essa imagem aqui. Manda aí nos comentários se você tem alguma dificuldade nos componentes. Qual a vantagem? Qual a vantagem do fluxo digital para a escolha dos componentes? Primeira coisa é que quando a gente entra no fluxo digital, fica muito mais fácil a gente escolher os componentes protéticos, tá? Então tem uma coisa que eu não uso mais, vou ser bem sincero, eu nem sei aonde está. Nem sei aonde está, eu juro para vocês. Vem no kit, né? Vem no kit de implantes convencionais, mas é uma coisa que eu nem sei onde está, que é o meu selecionador de transmucoso. O selecionador de transmucoso é uma ferramenta para fazer uma seleção na hora do procedimento. Você está executando ou numa reabertura. Agora, a partir do momento que eu tenho um fluxo totalmente digital,
Eu consigo eliminar isso. Quando eu elimino isso, o que acontece? Eu economizo. Primeiro que eu não tenho o material. E segundo, que você vai acabar trabalhando com alguns componentes específicos. Tá? Não precisa ter uma gama de componentes igual a gente compra na bonificação, que fica lá jogado na gaveta. Tá? A gente não trabalha dessa forma. Então vamos dar um exemplo aqui bem clássico. Tá? Utilizando aqui um componente, tá? Da WorldBio ou WorldBio. Tá? Que é um componente diferente do que vocês estão acostumados aí no mercado, que vai vir aí, tá vindo, eu tenho certeza absoluta, tá vindo para revolucionar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque outro dia eu ouvi uma parada e agora eu lembrei. Galera, eu não ganho nada com isso. Tá? Nada. Tá? Eu faço aqui a propaganda deles aqui porque eu acho que é um negócio legal. E eu não ganho nada com isso. Ninguém paga minha passagem, minha comida, só para deixar claro isso, tá? Porque às vezes o pessoal tem gente que acha, tem gente que acha. Outro dia eu ouvi mesmo. Você fala isso porque você é patrocinado pela empresa de implantes. Rapaz, a única coisa que eu ganho de empresa de implantes é boleto. Tá? E fatura, e parcela no cartão. Tá? Porque a gente não ganha nada. A gente só mostra, é o que eu falo, eu só apresento as aulas, se eu falo de algum componente, algum fabricante, eu falo porque eu acredito naquilo. Não simplesmente, se eu fizer, aquela coisa, nada disso, tá? Nada disso. Então aqui a gente tem um componente da WorldBio, do WorldBio, né? Que é uma linha de componentes diferentes. Dá para observar aí que ela tem um... Vamos pegar essa imagem aqui para entender melhor. Tá vendo? Tem um formato cilíndrico não, né? Esférico, tá? Dos pilares. Claro que eu não vou falar de todos os componentes, mas só para vocês entenderem como é que funciona. Isso serve para qualquer sistema, mas eu vou dar o exemplo deles aqui. Tá? Então, tem esse formato esférico. E quando a gente vai escolher, por exemplo, selecionar um componente, né, para um caso. Esse caso aqui é um caso múltiplo, apesar de eu estar mostrando um elemento aqui apenas, mas é um caso múltiplo, onde eu preciso trabalhar com componentes para próteses múltiplas, normalmente milipilares, tá? Com funções rotacionais. Não preciso ficar explicando isso para vocês. Vocês sabem isso de cor, de frente para trás, de cima para baixo, ok? Vocês sabem bastante isso. Normalmente, o que a gente pensa? Quando você vai lá, instala o implante, bacana lá, coloca o implante, a gente pensa, vou trabalhar o cone Morse, 1,5 mm, 2 milímetros infraósseo. Alguém, na boa, sejam sinceros, tá? Alguém aqui para medir gengiva? Ou simplesmente pensa assim, 2 milímetros infraósseo? Tenho certeza que a maioria, vou falar mais de 90%, não faz isso. Porque eu não fazia. Ninguém para medir isso. Você quer colocar o implante, depois reabre e botar a prótese. É isso que você quer. E usar de preferência o componente que você tem aí na gaveta. Tá? Não tem que fazer mais parcela no boleto ou no cartão. Tá? Ninguém faz isso. Só quando a gente entra dentro de um fluxo digital, muita gente me pergunta assim, Max, você ensina cirurgia guiada? Velho, eu não ensino cirurgia guiada. Aí vocês estão enganados, eu não ensino. Quem me acompanha aí sabe disso. Tá? O que a gente ensina é uma implantodontia. Implantodontia guiada. Tá? Porque a gente não faz só a colocação do implante. A gente faz todo um fluxo, né? Planejamento, como é que é a cirurgia, se é aberta ou fechada, tipo de retalho, aquela parada toda, enxerto, não enxerto, enfim, né? Até a prótese sobre implante, enfim, até capturas, alguns casos fora da boca, até a prótese sobre implante, tá? Então, para isso, a gente obrigatoriamente tem que entender muito a parte de prótese sobre implante, que é uma coisa muitas vezes negligenciada no momento que você está, por exemplo, planejando um caso.
múltiplo, principalmente caso múltiplo. Unitário, você vai lá, faz uma extração do 11, instala, beleza, você vai aí, escolhe um componente. Mas quando é múltiplo, é negligenciada. Ou posterior é negligenciada. Quantas vezes a gente via aí um componente, né, com transmucosa 0,8 de 1, entendeu? Porque aí ficava enterrado a linha de cimentação, mas porque era o que tinha. Tá? Era o que tinha. Mas é quando a gente entra dentro de um fluxo totalmente digital, a história é outra. A gente vai fazer toda essa seleção prévia, para que na hora do procedimento, na hora de você de fazer o pedido dos componentes, você peça especificamente aquilo. Né? Eu sei que as empresas querem vender bastante, muita coisa, mas também eu não quero ficar com material na gaveta. Né? Dinheiro guardado na gaveta. Eu quero eliminar aquilo. Tá? Como eu falei no início, hoje ainda tem muita coisa lá porque eu comprei que não serve para porra nenhuma. Mas tá lá. Uma hora eu vou usar? Talvez. Entendeu? Mas tá lá, sei lá, mais de 10 anos. Tá? Na região. Lá na gaveta, quer dizer. Então, vou pegar aqui uma área de um caso múltiplo, claro, onde está planejado um implante dentário e, beleza, quando a gente faz todo dentro de um fluxo, de uma metodologia, um passo a passo, se eu seguir o passo a passo, o meu implante vai ficar nessa posição, com certeza, não tenho dúvida disso. Tá? Ah, se ele mediu ali, está 2,74 infraósseo, tá? É porque ele tem que ficar 2,74 infraósseo depois do procedimento. E a partir dessa informação que eu vou, por exemplo, escolher já o meu componente para aquele caso múltiplo. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Então, todos 100% dos casos eu já escolho isso previamente. Tá? Já escolho. Já tem uma referência. Eu já sei que meu implante vai ficar aqui a 2,74 infraósseo. E eu sei que eu vou ter uma distância entre a plataforma do implante até a margem mais alta da gengiva de 5,32. Então, a partir disso, eu consigo já deixar selecionado o componente que eu vou usar para aquele caso. Por isso que eu estou falando que eu não uso nenhum... Eu vou tirar até minha cara aqui. É por isso que eu falo que eu não uso nenhum selecionador de transmucoso. Porque já está selecionado previamente. Vou voltar com a minha cara. Beleza? Então, a partir daí, eu vou selecionar o componente. Opa! Selecionar o componente. Né? Não somente o componente a nível... Eu divido o componente em duas partes, tá, gente? Deixar bem claro para vocês. Eu divido o componente em duas partes. Tá? A parte que até o transmucoso e a parte que efetivamente vai receber a prótese. Tá? Entenderam isso? Não é difícil de entender, né? O transmucoso vai ficar dentro da gengiva e osso e a parte que efetivamente recebe a prótese. Tá? Então, eu vou escolher o meu transmucoso ali de acordo com a minha preferência. Não é porque tem 5,32 que eu tenho, por exemplo, trabalhar com transmucoso de 4,5 ou de 3,5. Ah, não, Max, eu gosto de trabalhar com uma plataforma lá embaixo. Tudo bem, então você vai trabalhar com a plataforma lá embaixo, só que aí você vai escolher isso previamente. A ideia que eu quero que vocês entendam é que, independente da sua preferência, é você para entrar na cirurgia já com essas informações definidas. Entendeu? Porque aí, vamos supor que você trabalha aqui com a WorldBio. Você vai lá, manda mensagem lá para a WorldBio, olha, eu quero meu W48, tá? que é o rotacional deles, de 11,5, mini pilar, tá? Por exemplo, de 3,5, de 2,5, entendeu? Porque você já vai entrar no procedimento. E é muito mais fácil do que ficar
tentando escolher aquele negócio ali na hora da cirurgia. Tá? É muito mais tranquilo de fazer isso. Quem tem dificuldade? Né? Na boa, quem tem dificuldade de selecionar, pode mandar aí nos comentários, tanto do YouTube quanto do Instagram. Quem tem dificuldade de selecionar o componente, ou saber qual que é? Né? É uma coisa difícil selecionar, porque a empresa ela vem, olha, tem esse aqui que agora lançou, ó, tem um T-Base aqui, tem não sei o que isso aqui. Cara, eu acho muito legal isso. É muito legal. Só que, tipo assim, não solucionam a maioria dos meus problemas. Entendeu? Não soluciona. Porque muitas vezes eu não sei quando indicar. O que eu estou fazendo aqui é saber quando indicar o melhor componente. Adianta ter um componente que chegou novo se eu não sei aqui previamente qual que eu vou usar? Não adianta. Não adianta nada. Tá? Ficou claro isso aí pra vocês? Então, a partir de todo um fluxo digital, que eu vou selecionar meu componente baseado na distância entre a plataforma. Presta, mas aqui eu estou em caso múltiplo, tá? Caso múltiplo, por exemplo, se é. Ah, um caso de protocolo aqui. Vamos para esse candango aqui. Deixa eu ver, esse aqui. Ah, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Vai ficar bonitinho. Peraí. Casos múltiplos, por exemplo, a minha sugestão é que você claro que a gente vamos botar aqui as proporções, né? Caso múltiplo, quando chega, por exemplo, a referência normalmente que a gente tem, que a gente utiliza para casos múltiplos, é a distância realmente da gengiva, né, o ápice gengival, até a plataforma do implante. Tá? E essa que é a nossa referência aqui, ó. Vou dar uma foto aqui para vocês. Né? A plataforma do implante e depois vem a gengiva aqui por cima. Essa aqui. Tá com outro mini pilar, mas assim, é basicamente isso. Tá? Basicamente isso. Não é novidade para vocês. Isso não é novidade. Mas, quando eu trabalho casos unitários, não essa gengiva. Deixa eu ver se eu consigo. Não é essa medida. Você não vai trabalhar. Vamos supor que isso aqui é um caso superior, tá? Esse aqui é um dos implantes superiores. Mas vamos imaginar que esse aí seja um incisivo central, um 21. Né? Eu não posso trabalhar, por exemplo, escolher o componente, né, nessa distância, a plataforma do implante até a margem gengival. Por quê? Vamos lá, me ajuda aí. Por que eu não posso escolher, por exemplo, fazer um incisivo central? Né? Rebote cicatrizado. Vamos lá, se o cara perdeu o incisivo central lá, usa uma perereca, aí tem um rebote cicatrizado, aí você quer fazer um implante ali, e você escolheu o transmucoso. Mas por que eu não posso escolher o transmucoso baseado nessa medida? Ó, isso é dica de curso. Hein? Não é todo dia, não. Dica de curso. Por que eu não posso escolher? Ah, bom, você falou no protocolo que você usa essa medida, por que no unitário incisivo central eu não posso escolher essa medida? Deixa eu ver se eu acho uma imagem para ajudar vocês.
Eu só acho uma imagem. Ah, ninguém vai me ajudar nisso? Caramba. Tô com pouca moral. Né? Porque normalmente não. Em 100% dos casos, deixa eu voltar aqui para ele. Em 100% dos casos, essa medida aqui da gengiva na vestibular, né? Eu vou mudar ela. Normalmente, vamos imaginar que isso aqui seja um incisivo central. Eu não vou usar esse componente agora, eu vou trocar, tá, gente? Só por uma questão didática, tá bom? Só por questão didática. Só por causa disso. Vamos supor que eu tenho esse aqui. Tá? Beleza. Só que esse aqui tá curto, mas assim, tem esse aqui. Vamos supor que esse componente fique aqui. Você tem uma distância da gengiva de 5 milímetros, ó. 5 milímetros, 5,32. Aí você resolve trabalhar com um componente de 4,5. Né? 5,32 dá para trabalhar com 4,5. Por que eu não coloco, não utilizo de 4,5, por exemplo, nesse incisivo central? Não, eu tenho que tomar cuidado com essa referência aqui. Me conta aí, gente. Caramba. Por conta da margem da prótese. Entendeu? Casos unitários, a gente vai ter que levar em consideração. Olha só como é que são coisas diferentes, né? A gente vai ter que levar em consideração a margem da prótese, não a altura da gengiva. Não a altura da gengiva. Porque senão você vai ter problema de perfil de emergência. Então, quando eu vou planejar um caso, por exemplo, incisivo central, eu vejo lá o corte transversal. Aqui tem um corte transversal. Aqui tem um corte para isso. Caraca, que viagem. Que viagem. Vou aumentar aqui. Tem uma régua aqui, ó, vou fazer melhor. Olha só, tem uma régua de proporção aqui. Aqui está um incisivo, esse aqui é um lateral, tá? Foi eu que fiz esse caso. Aí vem lá da medida da radiologia, essa régua está em proporção, tá, gente? Deixar claro isso. Essa medida, essa régua está proporcional aqui, tá? Então eu tenho a distância aqui do transmucoso, que ele me passou, quase 5 milímetros, tá? Consegue enxergar aí, ó? Quase 5 milímetros, tá? Aí ele manda lá, pô, 5 milímetros transmucoso. Eu posso usar os 5 milímetros transmucoso? Olhando essa imagem? Não, pô. Por quê? Se eu usar 5 milímetros transmucoso, 5 não, 4,5, eu vou botar 4,5, né? 3,5, quer dizer. Aqui, ó, 3,5. Se eu colocar 3,5, fazer a medida lá, o que eu vou ter aqui? Vou fazer um desenho para os teres. Se eu, por exemplo, botar um 3,5, eu vou ter, por exemplo, o perfil de emergência da minha prótese saindo aqui. Tá? Mas o próprio enceramento me dá o tamanho do transmucoso. Onde é que está saindo o enceramento? Está saindo ali no 2,5, 2. Na verdade, o enceramento está saindo no 2. Ó. Caraca. Ó. Se eu botar aqui, ó, tá quase no 2. Então é esse o transmucoso que eu vou usar. Por isso que é diferente quando eu olho um caso, por exemplo, desse aqui. Vou tirar isso aqui. Vou botar isso aqui. Tá? É diferente. Porque aqui eu estou trabalhando uma prótese múltipla e normalmente que eu não tenho que trabalhar com gengiva, perfil de emergência. Prótese múltipla a gente quase não trabalha perfil de emergência. A não ser que seja aquela técnica lá, né? Técnica BOP, né? Daquela que o cara embute
o provisório, o componente, faz até perfil de emergência em prótese múltipla. Mas tá, é uma situação. Tá? É uma situação. Então, em casos unitários, vai trabalhar sempre pensando no enceramento da medida, na medida que vem. Né? Essa medida aqui de quase 5 milímetros, diferente dessa aqui. Tá? Então, tem que ficar atento a isso. Porque senão, na hora lá, você vai lá pegar o componente e nos múltiplos, né? Menos chance, mas no unitário você vai lá fazer, o componente não ficou legal. Né? A prótese está com perfil de emergência. Já vi várias vezes isso. Já vi várias vezes de colega, por exemplo, aí é uma falha gritante mesmo, sabe? De colega que, tipo assim, não prestou atenção nessa questão, aí quando vai fazer, o componente fica aqui, ó. Né? A linha de cimentação, principalmente com prótese unitária. Unitária não, perdão. Prótese cimentada, né, sobre união universal. Fica aqui, então tem que tomar bastante cuidado nisso. Você tem que diminuir, você tem que sempre pensar. É igual esse caso aqui, ó. Vou voltar aqui a imagem. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui até por acaso, porque eu já dei essa aula para os alunos. Então aqui, ó. Olha onde é que tá meu transmucoso. Tá vendo? Tá na linha do dente. Ele não tá aqui. Ele tá aqui. E isso facilita depois. Se pudesse estar mais para baixo, estava melhor ainda. Não sei se vocês sabem, né? Mas tem uma galera. Eu gosto de trabalhar assim também, tá? Eu estou começando, já trabalho meus casos assim, estou trabalhando mais. Hoje a maioria dos meus casos eu trabalho com transmucoso a nível do osso, entendeu? Vou lá, tem 2 milímetros infraósseo, o transmucoso vai ser de 2, 2,5, tá? Mas é assunto para outra aula, é uma filosofia aí, né? O pessoal tem usando aí e tem bons resultados. Entenderam isso? Essa questão do, do da facilidade, né, de como a gente seleciona, tá? E de como isso facilita. E tem uma parada mais legal ainda, que é a seguinte: ninguém prestou atenção aqui, hein? Essa imagem aqui vai denunciar. Ninguém prestou atenção. O que tem dessa imagem aí? Fala para mim. Essa imagem, eu tô com componente, não tô? Volta certinho aqui. Selecionei ele. Claro, gente. Eu estou simulando aqui fora do software, tá? Dentro do software é basicamente isso também, tá? Com as proporções, mas só para você entender. Aqui eu estou com um componente, por exemplo, uma união universal. Na verdade, não era nem para ser uma universal que está saindo aqui no símbolo, tá? Mas vamos imaginar que essa prótese vem ainda mais para a palatina aqui. Aqui, por exemplo, eu escolho o tamanho, por exemplo, da área de pigmentação da prótese. 3.3 por 6, né? Muitas vezes no planejamento eu já defino até a área de cimentação da prótese. Se eu vou fazer, por exemplo, uma prótese cimentada, entendeu? Aí lá, vou pedir lá, eu quero um 3.3 por 1,5 por 4, por exemplo, de união universal. Ou eu quero um link, por exemplo, de 4, sei lá, de 3, eu não sei os tamanhos, entendeu? Mas baseado até na prótese que a gente vai utilizar. Sacou da parada? Sacou aí? Através do fluxo digital, a gente consegue ter muito mais precisão na escolha do componente do que ficar tentando adivinhar o que vai utilizar ou utilizar o que tem na gaveta.
A ideia do fluxo digital é o dentista economizar. Ele vai sim continuar fazendo compras nas empresas de implantes, mas ele vai ter menos trabalho nas reabilitações. Isso facilita muito, porque eu coloco o componente correto, eu não tenho problema de perfil de emergência, de adaptação de prótese, nada disso. Beleza?